Vamos lá, pessoal, dando continuidade aos nossos problemas envolvendo números racionais, né? Como eu falei a vocês, é o conjunto numérico que mais questões tem em provas, né? E vamos lá. Uma pessoa gastou 1/4 de certa importância na feira. Depois gastou 1/9 do que restou no açougue e ainda ficou com R$ 48. Olha só, tem um detalhe nessa questão. Depois gastou 1/9 do que restou. Essa é a pegadinha. Quanto era que a pessoa... Não vou fazer só por racional não, tá? Às vezes até a equação em si, colocando a variável, fica mais fácil, né? Até para a gente visualizar. Às vezes a gente força muito com a racional e o aluno fica um pouco perdido. Então vamos para as equações, né? A questão diz o seguinte, que ele gastou 1/4. Olha só, de imediato, se eu der uma olhadinha, fizer uma panorâmica nessas questões, a letra C é uma opção que eu não posso marcar. Por quê? Uma pessoa gastou 1/4 dessa importância na feira. Ou seja, desses números que estão ali, qual deles é divisível por 4? Porque é 1/4. Professor, 58 também não é não. Perfeito. 58 é divisível por 4? Não, está fora. 72 é por 4? 72 é por 4? É. 83 é por 4? Não, está fora 83. 92 é por 4? É. 98 é por 4? Não. Opa, está fora 58. Está fora 83. Está fora 98. Ou a resposta é letra B, ou a resposta é letra D. Ok? Só por fato de ter dito aqui, ó, gastou 1/4. Então ele dividiu por 4 o valor. Esse número aqui não é divisível por 4. Esse não é divisível por 4. Esse não é divisível por... Usei os critérios de divisibilidade. Se eu tiver que surtar, eu tenho uma das duas. E se eu quiser, eu posso ir testando. Eu tiro 1/4, depois o que sobra, tiro 1/9 e vejo se sobra quanto. Se sobra 48. Se sobra 48 é a resposta. Fechado? Eu apenas peguei as opções que ele me deu e testei para ganhar a questão. Vamos fazer por equação? Vamos fazer por equação, depois a gente vê isso aí. Vamos lá. Quanto é que a pessoa tinha? Não sei. Vou dizer que é quem? X. Ela tem X. Gastou quanto? Pronto. Na feira, vou colocar aqui, ó. Ela tinha X, né? Na feira, ela gastou quanto? 1/4 de X, tá? Ela gastou 1/4. Pense comigo. Se ela gastou 1/4, ela retirou 1/4, sobrou quanto lá? Se ela gastou 1 de 4, sobrou quanto? 3 de 4. Não é isso, pessoal? Porque a questão disse, olha só, ela gastou 1/4, né? Só que depois gastou 1/9 do que restou. Quanto foi que restou? Pô, professor, a única coisa que eu sei que restou foi 3/4, pessoal. Ela gastou X, olha só. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Imagine. Quanto é a quantia dela? Ela tinha 1. 1 é o referencial do total que ela possui, tá? Aí, ela foi na feira e gastou 1/4. E retirou 1/4. Subtrai aqui. O mínimo é quem? É 4, né? 4 por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. 4 por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Logo eu terei quanto? Se eu tirei 1/4 de uma quantia, sobra quanto lá para mim? 3/4, tá? Foi a pegadinha ali, eu precisava ficar esperto. Valeu? Valeu? Olha lá, o termo 1/4 do que restou, 1/4 do que sobrou. Esse termo que sobrou, que restou, ok? Pegadinha, né, pessoal? Vamos ficar esperto aí, valeu? Então, vamos lá. Então, ele gastou no açougue, vou chamar de A, valeu? No açougue, ele gastou 1/9. 1/9 de quanto? 1/9 do que sobrou. E sobrou quanto depois que ele tira 1/4? Pô, professor, sobrou 3/4 de X. Fechado, pessoal. Boa questão, né? Mas aqui tem que fazer de tudo, pessoal. Eu vou colocar aqui questões fáceis, muito simples isso aqui. Não, pô. A gente tem que ver de tudo. A gente vai de 8 a 80. A gente não sabe como é que vai ser a sua prova, ok? Seria muito bom se eu soubesse adivinhar, pô, a resposta vai ser, a questão vai ser tal, né? Mas vamos lá. E ainda lhe sobrou, e ainda lhe ficou, né? Vou chamar aqui, vamos supor, de S, né? Que sobrou R$ 48. Se eu somar o que eu gastei no açougue, com o que eu gastei na feira e com o que está no meu bolso, dá quanto? Dá X, professor. Perfeito. Então já sei que eu tenho que, nós já temos que 1/4 de X da feira, mais, volta lá, só uma coisa aqui,
1 nono vezes 3 quartos de x. Só que 3 e 9 dá para simplificar. Vamos ganhar tempo, né? Vamos ganhar tempo. Aí, então, vai simplificar aqui por 3 e o 9 por 3. Vai ficar como? Vai ficar 1/3 vezes x sobre 4. 3 vezes 4, 12. Então, fica x sobre 12, perfeito? Pronto, vamos voltar lá agora. Então, ficou x sobre 12 mais R$ 48 que sobrou, dá quanto x? Você vai tirar o mínimo. 12. 12 é divisível por 4? É. Ah, então o mínimo é 12. Fechado? Pronto. 12 por 4 dá 3vx, 3x. 12 por 12 dá 1, 1vx dá x. 12 por 1. 12 aqui também por 1. 12 por 1 dá 12. 12 vezes 48? Não perca tempo multiplicando, não. Deixa para o seu concorrente fazer isso. Chega lá, só faz colocar, ó. 12 vezes 48. 12 por 1 dá 12. 12vx, 12x. Pessoal, treine para fazer isso, para não multiplicar. Deixa para o final. Deixe para o final. 3x mais x, 4x. Mais 12 vezes 48. É igual a 12x. 12x passa para o primeiro membro, subtrai. Aí, então fica 4x menos 12x. 12 vezes 48 está somando, passa para cá multiplicando, subtraindo. Vai ficar menos 12 vezes 48. 4x menos 12x dá menos 8x está no maior, que é igual a menos 12 vezes 48. Variável negativa, multiplica por quanto? Por menos 1. Agora, olha só, olhando, você tem 8 do outro lado e 48 do lado de cá. 48 dá para dividir por 12? Dá, professor, dá 6. Vou mudar só a cor aqui, ou seja, esse por esse. Dá quanto? Dá 6. Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Perfeito. Então, sobrou x, 12 vezes 6. 12 vezes 6, 72. Volta lá agora. Lembra que sobrou? Letra B ou letra D? Pronto. Pô, professor, faz aquilo que o senhor fez. Bom, o que foi que a gente fez aqui? Cheguei na hora da prova, percebi que ele falou que a pessoa gastou 1/4 e depois gastou 1/9 do que restou, né? 1/4 significa que ele é divisível por 4. Eu recorri, 58 não é por 4. 58 não é por 4. Descartei 58. 83 também não é por 4, porque 80 é, pessoal. 80 é por 4. Pois é, por que você descartou 58 tão rápido? Porque 60 é que é por 4. Quem é que é antes? 60 menos 4, 56. Por isso que eu descartei 58, entendeu? Aí eu descartei o 83, porque 80 é por 4. Então 83 não tá. 84 seria. 76 seria, porque é de 4 em 4. Descartei. 98 eu descartei de imediato, por quê? Porque o 100 é por 4. Só que 100 menos 4 dá 96. É 98, tá fora. Aí sobrou letra B e letra D. É uma dessas duas. Pô, o que, é que eu faria? É só questão de prática, pessoal. Isso é questão de prática. Então eu faria o quê? Pô, sobrou essas duas, vou pegar 72, que é menor. O que, é que você faria? E nós temos o seguinte, 72, não foi isso? Então eu cheguei lá, 72. 1/4 de 72 é quanto eu vou gastar na feira. 72 dividido por 4 dá quanto? 72 por 4, 7 por 4 dá 1, 3 dá 8. O cara gastou quanto? O cara gastou R$18, né? Pronto, então ele ficou, ó, 72 menos R$18 que ele gastou. Certo? 72 dividido por 4 dá 18. Então, na feira, aqui foi o que ele gastou na feira, R$18. 72 menos 18 que ficou na feira, subtrai aqui. Vamos lá. Tira 10, né? Tira 10, fica 62, menos 2, 60, 60 menos 6, 54. Ficou quanto? Sobrou 54, né? Aí que foi que ele disse lá que gastou 1/9 do que restou. Restou quanto no bolso dele? 54. Aí eu vim agora, já sei, vou pegar 54 e retirar 1/9. 54 dividido por 9 dá quanto? Dá 6. Então ele gastou R$6. Ele gastou R$6. R$6 no
açougue. Então já sei, 54 menos 6 dá quanto? Dá R$ 48, foi o que sobrou no bolso dele. E aí quando você volta lá dentro da questão, o cara gastou quanto? Gastou 1/4. Então eu tirei 1/4 72. Dá R$ 18. O cara gastou na feira R$ 18. 72 menos 18 dá 54. E 1/9 do que sobrou. Sobrou no que no meu bolso? Sobrou R$ 54. Tira 1/9, tira 6. 54 menos 6 dá R$ 48. Sobrou R$ 48. Pronto. Pô, professor, eu posso fazer assim? Posso, pessoal. É só eu entender a situação, valeu? Vamos ver na sequência aí. Essa foi do CESP. Se Carlos gasta 1/3 do seu salário com aluguel e a metade com alimentação e ainda lhe sobra R$ 80, então o salário de Carlos é maior que 450? Bom, o que eu vou fazer aqui? Ele gastou quanto? Só vou usar a fração. Ele gastou primeiro quanto? 1/3 do aluguel. Mas depois gastou metade com alimentação. Quanto é a soma disso aqui? Dá 6. O mínimo, né? O mínimo é 6, porque 3 e 2 são primos entre si. São primos, aliás. Então 2 vezes 6. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 5. Ele gasta quanto ao todo, pessoal? O cara gasta 6/5 do salário. Ele gasta 6/5, sobra o que na mão dele? Se ele gastou 6, ou gastou 5/6, se ele gastou 5 de 6, sobrou quem? Sobrou 1 de 6, professor. Então, 1/6 que sobrou corresponde a quanto? R$ 80. Então, o salário dele todo corresponde a quem? A X. Vou chamar aqui de 1, tá? O salário dele todo é X. 1. Meios por extremos. Então, já sei que é X sobre 6, que é igual a 80. Passo para lá multiplicando. X é igual a 6 vezes 8, 48. O cara gasta, o salário do cara é R$ 480. É maior que 450? Correto. Tranquilo, pessoal. Essa é do CESP, né? Tranquila. O professor podia fazer a equação? Poderia fazer a equação. Vamos ver para a equação como é que fica? Prefiro com a equação, professor. Vai de cada um para um, tá, pessoal? Cada qual que veja como é fácil para... A minha função aqui é facilitar a sua vida, tá? Então, mostrar as possibilidades. Quanto é o salário de Carlos? Ah, eu não sei, professor. Então, a gente coloca aqui em X, né? Então, vamos chamar. O salário é X. E ele gasta quanto com aluguel? Opa, com aluguel ele gasta 1/3. Então, é X sobre 3. E a metade com alimentação. Aqui, aluguel. Eu vou chamar de C, tá? Comida, tá? E com alimentação ele gasta metade. Então, X sobre 2. E ainda lhe sobram, o que sobrou foi R$ 80. Pronto, se eu somar tudo, volta para o salário? Não volta? O que ele gastou com aluguel, somado com o que ele gastou com alimentação, somado com o que lhe sobrou, dá quanto? Dá o salário dele. Pronto, dá a mesma coisa. Ah, o mínimo aqui é quem? O mínimo é 6, são primos. 6 por 3 dá 2 vezes x, 2x. 6 por 2 dá 3 vezes x, 3x. 6 por 1, que está embaixo do 80, dá 6. 6 vezes 80. Deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Não multiplica, não. Professor, dá 480, professor. Calma, vamos chegar lá. 6 por 1 dá 6 vezes x, 6x. Cancela, cancela. 2x com 3x dá 5x. É igual a 6 vezes 80, que é igual a 6x. Passa 6x para lá e passa 5x. Passa 6x para lá e passa 6 vezes 48 para cá. Então fica 5x menos 6x é igual a menos 6 vezes 80. Tem que multiplicar aqui, né? Porque vai dar 1. 5x menos 6x dá menos x, que é igual a menos, eu tenho que multiplicar mesmo. 480 vezes menos 1 dá 480. É maior? Correto o item. Do CESP, de graça, muito boa. Tranquilo? Essa também foi do CESP. A solução da equação é um número natural? Só tem uma forma. Vamos resolver para a gente ver, né? Quem é o mínimo ali? É 6, professor, porque 2 e 3 são primos entre são primos. Perfeito, é isso aí. É isso que eu preciso ver, pessoal. Então, vou lá. Vou colocar aqui logo 6 aqui, ó.
e vou colocar o 6 aqui, tá? Aqui é como se tivesse 1, não é isso? Então, 6 por 2 dá 3, né? Só que eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu vou ter que fazer 3 vezes x menos 1, tá? Porque o numerador ali tem dois termos. Coloco parênteses. 6 por 3 dá 2. 2 vezes o valor de cima. Aí, então vai ficar 2x menos 3. 6 por 1 dá 6. 6 vezes 6. Aí eu vou ter que fazer o meu produto, né? 6 vezes 6 é rápido. Morreu, morreu aqui, não é isso? Agora vamos lá, distribui, ó. Distributiva. 3 vezes x, 3x, professor. 3 vezes menos 1, menos 3. Somado com 2 vezes x, 2 vezes menos 3. 2x menos 6, que é igual a 36. 3x com 2x dá 5x. Menos 3 com menos 6 dá menos 9. Menos 9 trago para cá. Opa, deu menos 9 no membro. Trago para o outro membro, vai ficar mais 9. Perfeito. 36 mais 9. Logo eu tenho que 5x é igual. 36 mais 9 dá quanto? 45. 45 dividido por 5 dá 9. 9 é natural? É, professor, correto item. E se fosse menos 9? Não, não é natural, é inteiro. Fácil essa, né? De graça, né? Tomara que venha na sua prova. Eu torço para que venha na sua prova. Valeu? Tranquilo, pessoal? Boa, né? Questões envolvendo torneiras. Questões clássicas nas provas. ESAF, Sesgran Rios, FCC, Consulplan, Quadrix, né? Venho com isso aqui. Eram chamadas questões clássicas de torneiras. Hoje, o examinador sabe que colocar lá o termo torneira já induz logo o aluno a saber o que é. Hoje ele usa faxineiro, máquinas, operários, técnicos, máquina de copiar, e aí vai. Pronto. Lá no colégio, lembro como se fosse hoje, na 8ª série, quando a professora fazia um sistema de equações. E aí dizia volume, velocidade de evasão, tempo, fazia uma fórmula para chegar à condição. Porra, tinha o maior pavor daquelas fórmulas lá no colégio. Pô, pessoal, isso aqui não precisa disso, não, é só uma brincadeira, é bem fácil isso aqui, ó. Uma dica para vocês, ó. Quando eu tenho duas torneiras, como eu falei, a gente vai ver como é que funciona, né? Alguns casos, como teve a prova do Ministério do Auditor Fiscal, que teve em 2013, parece, teve lá a questão, 3 torneiras, uma enche o tanque tal hora. Ela está aqui no nosso material, a gente vai ver. Pronto. 2 torneiras, fácil, rápido e prático. Só que às vezes faz o seguinte, ela tem 2 torneiras. Ou ele diz que as duas enchem, ou ele diz que uma enche e uma esvazia. Uma é uma torneira e uma é uma válvula. Ou diz que as duas são torneiras, tá? Mas é prático, é fácil, de graça, não vê. É fácil, olha só, faz o seguinte, ó. O tempo, é o que ele vai pedir. Se eu tiver 2 torneiras, é o produto delas dividido pela soma. Ou o tempo pode ser o produto delas dividido pela diferença de evasão. Peraí, como é que eu vou saber se eu vou somar ou vou subtrair, professor? Fácil. Você soma, você efetua a soma quando elas estão enchendo. Peraí, então eu vou subtrair quando elas estão o quê? Esvaziando. É isso. Fechado? Ou seja, somam porque estou anexando água, então estou somando. Se eu tenho uma enchendo e a outra válvula tirando a água, está esvaziando, então está subtraindo água. Então já sei, se estiver esvaziando, eu subtraio. Se estiver enchendo, eu somo. Pronto, pessoal, é só isso, cara. Fácil, simples. O produto pela soma. Multiplica o tempo delas. Pô, professor, peraí, para explicar direito aí. Ele vai dizer para você o seguinte. Uma torneira, 2 torneiras. Uma enche um tanque sozinha em 5 horas. Uma segunda torneira faz o mesmo serviço em 6 horas. Ligando as 2 torneiras, em quanto tempo esse tanque estará cheio? As duas vão estar enchendo, então eu vou somar. Multiplica e divide pela soma. Fácil, prático e simples, como tudo na matemática. Se ele estiver dizendo, eu tenho 2 torneiras, só que uma torneira superior enchendo e uma torneira lá esvaziando. A primeira enche o tanque em 3 horas. A válvula esvazia o tanque em 5 horas. As duas abertas simultaneamente, em quanto tempo o tanque estará cheio? Se uma está enchendo e outra está esvaziando, então a de lá vai estar subtraindo água. Então, é o produto pela diferença. É fácil, pessoal. Lembrando, essa condição aqui
só serve para duas torneiras. Duas torneiras, tá? Duas torneiras. Pô, professor, se tiver três, o senhor falou que teve aí no auditor fiscal. Geral, para a gente não perder tempo. Geral, para qualquer um, sei lá, ó, duas ou mais torneiras, a quantidade que vier na prova. O tempo, 1 sobre o tempo, é igual a 1 sobre a primeira, 1 sobre B, mais 1 sobre C. Ou seja, as que eu estou somando está o quê? Enchendo. E aí pode ter quantas válvulas tiver. Ah, então é só fazer o quê? Subtrair. Lembre-se, pelas que estão somando, está enchendo. Pelas que estão subtraindo, está o quê? Esvaziando. E a questão vai te deixar bem claro isso aqui, pessoal. Isso aqui é de graça, pessoal. Isso aqui é muito fácil, fácil, fácil. Mas antes disso, eu preciso lembrar de umas operações que fizemos lá na oitava série e depois vimos no 11º ano. Lá no final do nível médio, né? Do ensino médio. Isso aqui, ó. Vamos lembrar? Quanto equivale 2/5 do dia? Que horas são agora? Se já decorreram 2/5 do dia. Que horas são agora? Se já decorreram 2/5 do dia. Como é que eu faço? E a gente fazia o quê? Um dia tem quantas horas? 24. A gente fazia 2/5 de 24. Não é isso, pessoal? Lembra isso aqui? 2 vezes 24 dá quanto? 48. Então é 48 sobre 5. Essa operação a gente fez lá com o tempo, né? E no ensino médio a gente viu com graus, né? Com a trigonometria, né? 48/5 de hora equivale a quantas horas? Lembra que a gente fazia? O professor fazia assim, ó, divide tudo, transforma tudo em minutos e vai. Não, olha só, rápido aqui. Olha só como é que funciona. 48 horas dividido por 5. Antes disso, um dia tem quantas horas? 24. Uma hora tem quantos minutos? 60. Um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Não é isso, pessoal? Só para a gente lembrar. Olha o que você vai fazer. 48 dividido por 5. 48 dividido por 5 dá quanto? Dá 9, professor. 9 vezes 5, 45. 45 para 48 falta quanto? Falta 3, professor. Não é isso, pessoal? Não é isso. 9 vezes 5, 45. 45 para 48 falta 3. Então sobrou 3 horas, não é isso? 3 dá para dividir por 5? 3 não dá para dividir por 5. 3 horas não dá para dividir por 5. O que você vai fazer? Você vai repetir a hora aqui, ó. Que você já achou em 9 horas, né? 3 horas não dá para dividir por 5. Mas a sua unidade de tempo inferior à hora dá. 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Então esse 3 que está aqui, você vai fazer o quê? Olha o que você vai fazer. Você vai multiplicar. Você vai multiplicar por 60 minutos. 3 vezes 60 dá 180 o quê? Minutos. Agora, 180 dá para dividir por 5? Dá. Vamos lá? 18 por 5 dá quanto? Dá 3, professor. 3 vezes 5 dá 15. 15 para 18 falta quanto? Falta 3. Baixa o 0. 30 minutos por 5. 30 por 5 dá quanto? Dá 6. Ah, então 6 vezes 5 dá 30. Para 30 nada. Ou seja, 2/5 do dia. 2/5 do dia corresponde a que horas? 9 horas e 36 minutos. Fechado, pessoal. Fácil, simples, né? Mole. Vamos fazer mais uma? Se eu chego na prova e ele diz lá, que horas são, se já decorreram 5/6 do dia? Que horas são, se já decorreram 5/6 do dia? 5/6 do dia vale quanto? 5/6 do dia. Pô, isso aqui vai dar exato. 5/6 do dia. 5 vezes 24. 24 dividido por 6 dá quanto? 24 por 6 dá 4. 5 vezes 4 são 20 horas. 8 horas da noite. Fechado, pessoal? Pô, professor, faça uma igual aquela que estava meio complicada lá. Pronto, então vamos lá. Se eu disser, eu encontrei, vamos supor, lá foi 5 que eu coloquei, né? Então vamos supor, na sequência a gente vai fazendo elas, tá bom? Não, vamos lá. Tá aqui, ó. Uma torneira pode encher um tanque
em 7 horas, funcionando sozinha. E uma outra encherá o mesmo tanque em 5 horas, quando funciona só. Aberta simultaneamente às 8 horas, esse tanque estará cheio às. Foi aberto às 8 horas da manhã. Ele diz o seguinte: a primeira enche que horas? A primeira enche em 7 horas. E a segunda enche quantas horas? 5. Então você imagina, você tem a torneira A, que é 7, e a torneira B, que é 5. Alguma aí está esvaziando? Não, só estão enchendo, não tá? Então, rápido e prático. O tempo é quem? Pô, pessoal, nem perca tempo. Seu concorrente, coitado, tá fazendo aquelas equações lá, tipo física. Pra quê? E aí você vai fazer 7 mais 5. 7 vezes 5 dá quanto? Pô, professor, 7 vezes 5 dá 35. E 7 mais 5 dá quanto? Dá 12. Ou seja, que horas são? 35 dozeavos de hora. Vamos ser espertos. Lembre-se que prova a gente ganha no olho. Deu 35 por 12, não foi? A torneira foi aberta que horas da manhã? Foi aberta às 8 horas da manhã. Se demorar 2 horas para encher, que horas eu vou fechar a torneira? 8 mais 2 dá 10 horas, não é isso? Não seria assim? Pô, se der 3 horas, 8 mais 3 dá 11 horas, não é isso, pessoal? Mas peraí, deu... olha só, entenda. Deu 35 por 12, né? Agora, se fosse 36 por 12, daria quanto? Se ali em cima, no lugar do 35, fosse 36 por 12, daria quanto? 3, né? Mas 35 está muito próximo de 36, não tá, pessoal? Tá, professor. Então, 35 por 12 dá 3 horas, né? Então, vamos supor que ele vai ficar próximo de 3 horas, né? 3 mais 8 dá quanto? 11. Qual das respostas é mais próximo de 11? Letra C. Matei a questão. Pô, professor, mas vamos lá, vamos fazer a divisão? O que eu vou fazer? Vamos dividir. 35 por 12. E você chegou lá, ó. 35 horas dividido por 12. Valeu? Tá lá. 35 por 12 dá quanto? Dá 2, professor. Pronto. Dá 2, né? 35 por 2, deixa eu pagar isso aqui que eu coloquei, né? Já estava pensando lá na frente. 2 vezes 12 dá 24. 24 para 35 falta quanto? Falta 11, né? Fechado? Pronto. 11 dá para dividir por 12? 11 não dá para dividir por 12. Abaixa o H e abaixa o H. Achei que ia dar 2 horas, não é isso? 2 horas, perfeito? Pronto. 11 não dá por 12, mas qual é a unidade de tempo que dá para dividir? Transformar em minuto. Então, você vai chegar aqui agora e transformar isso aqui por, multiplicando por 60. 11 por 60 vai dar... Opa. Não é isso, pessoal? Perfeito? Deu 660 minutos. Vamos lá agora. Na sequência, 66 dá para dividir por 12? Dá 5. 5 vezes 12 dá 60. 60 para 66 falta quanto? 5. 5 vezes 12, 60. 60 para 66 lá no resto dá, falta 6. Baixa o 0. 60 por 12 dá 5 novamente. 5 vezes 12, 60 para 60 nada. Pronto, encerrou aqui a divisão. Encerrou os minutos. Ou seja, 2 horas e 50 minutos vai estar. Em 2 horas e 50 minutos o tanque vai estar cheio. Vamos voltar lá. Pô, pessoal, não achou a resposta não. Não, peraí. Aquele lá é o tempo que vai demorar para encher. Se eu cheguei, marquei no relógio, saí 8 horas, liguei a torneira, saí 8 horas, eu tenho que voltar, chegar em cima da hora para desligar a torneira. Que horas? 2 horas e 55 minutos depois. Então, só eu somar com 8. Então, eu vou ter aqui, somado com 8 horas. Então, eu vou ter 55, 10 horas e 55 minutos. Fechado, pessoal. Entenderam como é que funciona isso aqui? Tranquilo. Isso aqui é muito fácil, pessoal. Muito fácil isso aqui. Olha só uma coisa aqui. Não, tranquilo. Viram como é que funciona? Então, olha só. Se eu chego aqui e tivesse dito que a primeira enche e a segunda esvazia, é o produto pela diferença, professor. Perfeito. Ok? Tranquilo aí, pessoal. Então, vamos lá. Vamos para o próximo bloco, né? Senão para não ficar muito corrido, né? Então,
Fique aí com a gente, se Deus quiser.